A gente continua falando dos impactos da guerra, porque a Agência Internacional de Energia, a AIE, alerta que o mundo enfrenta a crise mais grave no setor de energia, inclusive mais grave do que o choque de petróleo na década de 1970. Segundo o diretor da AIE, a ameaça é enorme e atinge setores vitais, como é o caso da indústria de fertilizantes e de petroquímica. Para analisar o impacto deste momento, para além dos combustíveis, a gente conversa com o Vitor Souza, analista da Genial. Vitor, muito boa noite, obrigado por estar com a gente. Vamos começar falando dos combustíveis, que é a tua área de domínio pleno e profundo. O setor de combustíveis, hoje no Brasil, enfrenta duas grandes questões, que é preço e oferta. Qual dos dois termos te preocupa mais e gera preocupação, tanto do ponto de vista do mercado financeiro, impacto nas ações, como do ponto de vista macro e microeconômico? Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. O que me preocupa mais é a variável preço, que ela não está sendo respeitada no mercado interno. A ABICOM, que é uma associação dos importadores brasileiros de combustíveis, eles publicam diariamente qual é a defasagem estimada entre a gasolina e o óleo diesel. Essencialmente, a gasolina está com uma defasagem de mais de R$ 1, enquanto que o óleo diesel está com uma defasagem de mais de R$ 2. Então, dessa maneira, os importadores não estão trazendo esse pedaço, tanto da gasolina quanto do óleo diesel, que nós não produzimos, não refinamos. Então, o que está acontecendo, o principal problema aí é uma equalização de preço, que não está acontecendo, não está sendo repassado, então não vale a pena importar. Aí começa a pipocar aquelas notícias, aí eu estou falando de uma série de sites da imprensa tradicional mesmo, tá? Não são sites secretos e coisas assim, é, mostrando que já está faltando risco de abastecimento em alguns locais. E eu vejo o governo batendo o pé, não querendo repassar o preço cheio. Claro, tomaram uma série de medidas interessantes, redução de impostos. Aí agora saiu uma notícia querendo que eles subsidiem o diesel para os importadores em até tantos reais por litro. Ok, mas assim, respondendo objetivamente sua pergunta, é preço. Não está existindo repasse de preço. Então, se não tem preço, é, o combustível que a gente necessita não está sendo importado e, aparentemente, corremos o risco de desabastecimento, né? É um pecado falar isso, mas tudo mais constante, não tendo nenhuma medida, é, enfim, é mais ou menos esse cenário que vai acontecer. Vitor, na semana passada a gente aqui na CNN entrevistou o CEO da Vibra e ele disse que não faltará diesel, que ele, como CEO da Vibra, que tem quase 25% desse mercado, vai pagar o preço necessário para garantir o abastecimento. Neste caso, os importadores, caso importem ao preço de mercado diante da Petrobras, que segue com esse preço mais de R$ 2 abaixo da paridade de importação, essas empresas vão queimar a margem ou vão repassar com risco de ter combustível encalhado, já que o concorrente, Petrobras, vende mais barato? Pois é, a priori, ela sequer vai importar, né? A questão da Vibra é que ela já tem contratos de longo prazo com fornecedores internos, etc e tal, e como você mencionou, ela já tem uma determinada fatia do mercado. Agora, os demais, eu não sei, assim, o que acontece, assim, como a gente está no meio do olho do furacão, o que acontece é o seguinte, cada dia sai uma notícia nova. Hoje de manhã, o que que saiu? Saiu a necessidade de subsídio, saiu a necessidade não, saiu a possibilidade de subsídio de até R$ 1,20, R$ 1,30 por litro, por parte do governo, querendo repartir esse custo com os estados, por litro do óleo diesel. Então, assim, se tivesse tudo tranquilo, não existiria essa medida. Tá? Então está existindo essa medida exatamente já pensando numa normalização lá na frente, porque afinal de contas o deságio é de mais de R$ 2, né? Já, acho que olhando para a curva do preço do petróleo, o preço de normalização, né, até do final do ano seria na casa dos US$ 80. Então está indo mais ou menos nesse sentido, né? Eu acho assim que se nada for feito, eu acho pouco provável que a pessoa importe
com essa defasagem gigantesca de R$ 2, entendeu? Então, eu acho que a situação é mais ou menos essa. Como o jogo está sendo jogado, essa própria resposta pode mudar, né, com os dias, a depender das medidas que estão sendo passadas. Mais ou menos isso que eu vejo, né, que eu enxergo. E Vitor, olhando para a Petrobras, que tem essa posição predominante no mercado brasileiro, mais de 50% do refino do mercado de diesel brasileiro é da Petrobras, 30% é importado. Qual é a posição da companhia neste momento? Assim, a Petrobras, desde o início, desde a gestão anterior, na presidência de Jean Paul Prats e agora com Magda Chambriard, diz que a empresa não vai repassar volatilidade do mercado para os preços domésticos. E essa política parece, aí me corrija se eu estiver errado, parece ter sido relativamente absorvida pelos investidores, pelos analistas e ok, essa política me parece racional. Mas este momento não daria para executar e continuar tocando esta política, porque o risco aí ele deixa de ser financeiro ou de margem da Petrobras e passa a ser uma coisa operacional, que aí é esta ausência dos demais importadores? Tá. É importante quem está em casa entender que o principal negócio da Petrobras é o negócio de exploração e produção, que é aquilo que a gente conhece com aquelas plataformas que a gente vê no meio do oceano, para quem for do Rio de Janeiro, né? Esse negócio corresponde a mais de 80% do resultado operacional da empresa. Então, o que acontece? O refino ele corresponde a 16, 17%. Então, o que acontece? Com o preço do petróleo a $100, a Petrobras está ganhando muito dinheiro no segmento de exploração e produção. Então, um dos pés do motorista está pisando no acelerador. Do outro lado, você tem um refino, que à medida que, com o passar dos dias, dos meses ou trimestres, etc., nada mudando, o refino vai começar a apresentar resultados ruins, que é como se fosse um freio, né? Então, assim, de um lado, a empresa está pisando no acelerador, do outro lado, ela está pisando no freio. Então, assim, e no limite, como o segmento de exploração e produção é muito maior do que o do refino, ele vai mais do que compensar eventuais prejuízos no refino, tá? Então, assim, e é importante mencionar também que você citou o Jean Paul Prats, né, que foi o primeiro CEO da empresa na gestão do presidente Lula. O Jean Paul Prats, ele passou por um problema muito similar, se não me engano, no início do mandato dele. E eu lembro que eles passaram reajuste, foi um reajuste assim, de uns 15 ou 20%, foi muito grande. Começou a pipocar uma outra notícia que estava faltando diesel aqui e acolá, e eis que eles passaram lá atrás, se não me engano foi em 2021 ou 2022, eu não estou me recordando bem, acho que foi no primeiro ano do mandato Lula, então foi 2022, eles passaram reajuste, tá? Então, acho que a fotografia é mais ou menos essa, da Petrobras, tá? A Petrobras vai ganhar muito dinheiro, mas ela vai perder um pouco, e assim, a situação é mais ou menos essa, vai perder bastante a depender do. Porque existe uma matemática que é muito difícil de ser calculada, que é exatamente, tá, hoje está em R$ 2, mas espera aí, qual é o custo desse subsídio daqui até dezembro? Porque você vai partir do princípio que o dólar vai ficar $99, o dólar não, perdão, o Brent vai ficar em $99 de agora até o fim do ano. Eu acho que não é esse o cenário, né? Já está se caminhando aí para uma pacificação, o Brent já está começando a cair, então é mais ou menos isso. Vitor, muito rapidamente, 30 segundos. Você mencionou a Petrobras, né, e o peso do refino. Para as privadas, para as petroleiras privadas que não refinam no Brasil, só tem extração, é um bom momento para o investidor comprar papéis das privadas? Nesse exato momento que nós conversamos, considerando o preço de tela, eu diria para você que não. Por quê? Porque empresa de commodity, pode ser petróleo, pode ser minério, pode ser papel celulose, você não compra quando a commodity está na alta do ciclo. Corre o risco de você comprar topo. Se eu estou aqui conversando com você e no dia seguinte sai um acordo de paz, cara, o Brent ele vai derreter e as ações que estavam ali precificando um determinado cenário, elas podem ceder juntos. E eu estou falando isso por quê? Porque se você olhar a performance, principalmente da Petrobras quanto da Prio, que são dois cases que performaram muito bem, elas estão subindo 60% ao longo do ano.
E quando a gente olha para a curva do preço do petróleo, o que o investidor tem que ver? Como eu mencionei para vocês, a curva do preço do petróleo precifica um Brent de $80 até o fim do ano. Então, se houver um acordo de paz, o Brent cai aí para esses $80, assim como se o conflito continuar, aí sim teria espaço para mais uma caminhada por parte dessas empresas. Então, o meu case preferido é a Prio, mas a Petrobras vai caminhar muito bem, apesar dos pesares que eu acabei de mencionar para você agora há pouco. Interessantíssimo. A gente conversou com o Vitor Souza, analista de combustíveis da Genial, a quem agradeço estar até essa hora da noite no escritório. Obrigado, Vitor. Tá liberado para o happy hour da quarta-feira. Um abraço. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.